Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 8º ano, aula de número 38. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais, como eu sempre peço para vocês. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para suas anotações. É como vocês estivessem realmente em sala de aula, vocês precisam estar prestando atenção, anotando, porque tudo isso faz parte do processo de fixação do conteúdo, para que vocês entendam, compreendam e principalmente para auxiliá-los a responder as atividades ao final da nossa aula. Então tenham esses materiais em mãos, porque eles fazem parte sim da nossa aula, ok? Então o tema da nossa aula de hoje vai ser o quê? Índice de Desenvolvimento Humano, ou IDH, a sigla com qual ele é conhecido. Qual que é o nosso objetivo então com essa aula? É conhecer a origem desse índice, como que começou, quem o trouxe às vistas aqui, como que a gente começou a utilizar esse índice e detalhar os parâmetros usados no Índice de Desenvolvimento Humano. Quais pontos são utilizados para a elaboração desse índice? O que é então o IDH? Muitas vezes, quando a gente quer falar sobre um bom país para se viver, em relação à qualidade de vida, os melhores países ali que têm os melhores índices, a gente usa como referência a economia ou então o índice que é chamado IDH. Essa sigla corresponde então a Índice de Desenvolvimento Humano, é uma medida que permite comparar a qualidade de vida entre os países e leva em consideração não só a questão econômica, mas também algumas questões sociais, visto que não é apenas o parâmetro riqueza que indica o desenvolvimento de uma nação. Então não basta aquela nação produzir muito, ela ter muitas riquezas, no sentido realmente econômico. É preciso ter qualidade de vida para usufruir dessas riquezas, é preciso ter educação para gerir essas riquezas, então questões sociais também são importantes. O cálculo do IDH tem como resultado não só um número, mas também uma possibilidade de analisar as possíveis deficiências de determinados setores, como a saúde e a educação. Sendo assim, é uma forma do governo concentrar medidas para a melhoria dessas áreas a fim de atingir melhores índices socioeconômicos. Então, a partir do IDH, a gente consegue ver as possíveis falhas, o que é necessário consertar, o que é necessário arrumar, aonde é necessário investir. Está com falha na educação, então o que nós podemos fazer? Como vamos melhorar a educação? A saúde está deficitária, no índice a saúde apresentou o pior nível ali, então o que está faltando, o que a gente precisa fazer? Então esses índices, esses números que o índice nos traz, eles mostram as deficiências aonde é necessário investimentos e melhorias. É uma ferramenta utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, para avaliar todas as nações que são membros da ONU. Então, a ONU avalia as suas nações membros através desse índice também, para ajudar nessas políticas, nessas propostas de melhoria. Então, aqui, o IDH faz parte desse projeto aqui da ONU. Foi criado, então, pelo economista paquistanês. Agora, vocês me perdoem o meu paquistanês. Mahbub-ul-Haq, com a colaboração de um indiano, o Amartya Sen, no ano de 1990. Ambos buscavam uma medida que não focasse apenas no lado econômico, mas levasse também em conta fatores humanos. A partir de então, o IDH passou a ser um dos principais itens de um dos relatórios da ONU, ali, o Relatório para o Desenvolvimento Humano, que é comissionado então pelo PNUD, por esse órgão aqui.
De acordo com o órgão, as pessoas são a riqueza dos países e o desenvolvimento humano tem como base a criação de um ambiente onde possa, né, ser desenvolvido todo o potencial humano. Então, para que as pessoas elas se desenvolvam e desenvolvam os seus países, é necessário então que exista um ambiente próspero, onde isso seja possível. Então, esse aqui é o Amartya Sen e esse aqui é o Mathup. Então, esses dois, né, esse é o paquistanês e esse é o indiano, então eles foram os responsáveis pela elaboração, né, do IDH. Os países, eles são avaliados a cada ano e a partir desses resultados, né, obtidos ano a ano pelo IDH, é possível identificar o nível de desenvolvimento humano e socioeconômico de cada nação. Então, é possível fazer a comparação ano a ano, né? Então, quão melhor o país ele vai arrumando, vai ajeitando as suas eficiências, melhor no ranking ele vai ficando. Além disso, é por meio desses dados que as agências da ONU elas conseguem estabelecer estratégias de ajuda, né, para as localidades que necessitam. Então, a partir disso, como eu comentei anteriormente com vocês, a ONU ajuda a traçar, né, estratégias na melhoria desse índice, né, para os países. O IDH, apesar de indicar o desenvolvimento humano de um país, não leva em consideração alguns aspectos fundamentais para que se chegue à qualidade de bom ou ruim. Questões como sustentabilidade, a democracia, que é a liberdade que a população tem, a equidade, né, a igualdade entre as pessoas daquela nação, não são considerados pelo IDH. Então, esse é um ponto de crítica a esse sistema, né, ao IDH. É levado em conta, então, a saúde, a economia e a educação, mas outros pontos que requerem, então, qualidade de vida, né, liberdade, você tendo a democracia, a liberdade da população se expressar, a equidade, então, a igualdade entre todos ali naquela nação. Então, isso não é levado em conta e é um ponto de crítica ao IDH. E os critérios? Então, quais são os pontos utilizados? Eu comentei com vocês aqui, mas vamos conversar mais sobre isso. A avaliação dos países pelo IDH é feita a partir de 3 critérios, que é a educação, a renda, né, e a saúde. No critério saúde, é levado em consideração a qualidade de vida, especificamente a esperança de vida ao nascer. Isso significa que é importante saber quanto da população tem acesso a medicamentos, vacinas, tratamento de saúde, entre outros fatores. Então, é o quê? A pessoa quando nasce, né, a criança ali, o bebê quando nasce, ele vai sobreviver? Qual que é a expectativa de vida? Tanto na infância, quanto enquanto ele for mais velho. Até quantos anos vai conseguir sobreviver? Existe acesso à saúde? Existe acesso a medicamentos, a tratamentos, a saneamento básico? Já comentei aqui com vocês que saneamento básico é um ponto extremamente importante na questão saúde, porque se a pessoa não tem acesso a uma água potável, né, aquela água ela está insalubre, a pessoa consome, a qualidade de vida dela já vai diminuir, ela pode adquirir uma doença, ela pode vir a falecer. Então, a questão do saneamento básico, ele é um ponto bem importante que muitas vezes nem é tocado, nem é levado em conta. Essa dimensão também leva em conta taxas de natalidade, que são as taxas de nascimento, as taxas de mortalidade infantil, então as crianças que elas conseguem, né, elas nascem e sobrevivem, índices de violência, né, tanto para mulheres, para homens, para crianças, né, quantas pessoas estão morrendo, por que elas estão morrendo de forma violenta ou não, visto que essas taxas estão relacionadas ao bem-estar social, né, isso que faz com que as pessoas elas prosperem e sobrevivam. No critério educação, se leva em consideração o nível de conhecimento da população, ou seja, o seu grau de instrução, significa que são analisadas as taxas de alfabetização e escolarização. Aí se leva em conta, né, todos os níveis escolares, da educação infantil, a educação fundamental, que é o que nós temos aqui, estamos tendo aqui,
o ensino médio, que é a próxima etapa, né, que vocês vão passar, e o ensino superior, que também é uma próxima etapa que vocês têm ali à frente. Que indicam, então, esses níveis ali, indicam a média de anos escolares de um adulto, né, a partir de 25 anos. Pode acontecer, né, da pessoa estudar. Bem como a média esperada para uma criança em idade escolar. São analisadas as taxas de evasão escolar, então aquelas pessoas que deixam de estudar, saem da escola por quaisquer motivos que possam ser, então evasão, você não estar estudando, sair da escola no período que você deveria estar estudando, né, deixar de estudar. Repetência, né, que é você repetir o ano. Oferecimento de vagas para as crianças aptas a serem matriculadas. Então, está em idade escolar, não está estudando por quê? O que está acontecendo? Falta vaga? Os pais não estão levando aquela criança para a escola? Então, tudo isso é analisado no critério educação. E o critério renda, que leva em consideração a qualidade de vida segundo o PIB. Então, é o acesso ali da população em relação ao PIB, a produção, né, tudo que é a riqueza, né, tudo que é produzido pelo país, que se refere, né, ao total de bens e serviços produzidos durante um ano pelo país, né, tudo que foi produzido pelo país é dividido, então aquele valor é dividido pelo número de habitantes. E aí a gente chega então ao PIB per capita, por pessoa, indicando assim o que cada pessoa produziu. Esse critério reflete o padrão de vida de cada habitante. Então mostra o quanto cada habitante tem, né, em relação ali a poder de compra. E como que é calculado esse IDH? O cálculo ele representa uma média dos 3 critérios que a gente viu: renda, educação e saúde, todos com o mesmo peso. São selecionados valores mínimos e máximos, que são as balizas, para cada indicador primário. Então, a gente vai ter um valor mínimo, um valor máximo e uma média aqui, ó. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem em relação aos indicadores, aqui, ó, o PIB per capita, o valor máximo é 40 mil, aqui é em dólares, e o valor mínimo é 100. Então, aqui a gente vai ter esses mínimos e aqui a gente vai ter a média daquele país ali, quanto que naquele país acontece. Daí disso é somado tudo e depois dividido por 3 e se tem, então, a média do IDH. Ao chegar aos 3 resultados médios, faz a média final, né, que é a soma e a divisão, então, daqueles 3. O resultado mais próximo de 0 significa uma qualidade de vida ruim para o país, o que demonstra que existem deficiências nos setores, né, na educação, na saúde e na economia. Quando o resultado ele for mais próximo de 1, significa que o país apresenta uma boa qualidade de vida e demonstra, né, que há eficiência, então, nesses 3 setores e nas políticas públicas voltadas a esses setores. Assim, né, com base de 0 a 1, o IDH ele pode ser classificado em baixo, médio, alto e muito alto desenvolvimento. Aqui os principais países, os que estão mais próximos de 1, então, ó, a Noruega, 0,957, então é o que está mais próximo de 1, é o primeiro no ranking, então. Esse ranking é do ano de 2019. Então, aqui são os 14 primeiros países, ó. A gente tem países nórdicos e países europeus, né, nas primeiras classificações. E o Brasil, então, está aqui na colocação 84. O IDH do Brasil é 0,765. Já melhorou do que era, né, antes. O nosso IDH ele era mais baixo, principalmente com relação à saúde. Nós tínhamos muita mortalidade infantil, né, a questão de fome no Brasil e também a questão do acesso à educação e tudo mais. Melhorou bastante, mas ainda, né, a gente está bem atrás de outros países aqui da América Latina, né, como o Peru, ali, ó, o México. A gente fica atrás desses países ainda. Aqui o IDH do Brasil, ó, de 1990 até 2019, ó, a gente pode ver, em 1990 era 0,613,
e hoje em dia é 0,765. Ele deu um salto aqui, a gente pode ver que ano a ano houve, né, uma melhora do nosso IDH, mas ainda assim ele não reflete, né, ele não mostra todas as melhorias que precisam ser feitas, né? A gente tem muita coisa para caminhar, ainda falta muita coisa para melhorar. As baixas condições de saúde, de educação oferecidas pelos países com os menores indicadores contrapõem-se aos elevados números, né, pelos países que têm os melhores indicadores. Assim, a gente conclui, né, que ainda que o IDH ele se propõe a fazer essa avaliação com maior peso do critério, com menor, né, peso do critério econômico, ele se mostra mais determinante na definição dos seus indicadores. Ainda assim, a renda, né, a economia, ela tem um peso direto nos outros, né? Apesar do IDH ele ter surgido para ser um contraponto, não levar apenas às questões econômicas, ainda assim a economia, ela se mostra, né, a mais eficiente quando se quer que um país ele prospere e ele melhore, porque a partir da economia você consegue investir nos demais setores. Se aquele país não gera renda, como ele vai poder investir nos outros setores se ele não tem de onde tirar investimento? Então a renda ainda ela é, né, um dos principais pontos para a geração de riqueza, prosperidade e bem-estar da população. E é isso então, gente, nós vimos sobre o IDH, como ele é utilizado, como ele começou a ser utilizado e como ele é calculado, né? Qual é a posição do Brasil em relação a esse ranking ali. Não deixem então de fazer as suas atividades. Espero que vocês tenham feito todas as anotações. E se ficaram, né, curiosos, querem buscar mais informações, aproveitem, utilizem aí a internet para buscar mais informações. E nos vemos então na nossa próxima aula. Tchau, tchau!